Bom dia. 야, 네. 네, vamos orar. Vamos orar. 자, 한번 앉아주시오. 센타세. Vamos ahora. 우리를 구원해 주신 아버지 하나님 은혜 감사드립니다. Senhor Deus Pai Santo, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a sua graça. 참으로 저희들은 하나님을 떠나서 우리의 생각대로 눈에 보는 대로 쫓아서 죄 가운데 살아왔었습니다. Então nós vivíamos nossas vidas seguindo as vontades carnais e as coisas visíveis deste mundo. 그런 저희들을 불쌍히 여겨 주시고 사랑을 베풀어 주심으로 이같이 큰 구원을 주신 은혜 감사드립니다. Mas nós agradecemos pelo Senhor Deus ter misericórdia de nós e ter permitido esse seu grande amor e graça para nós. 이제 우리의 삶 더욱 하나님의 사랑의 그 깊이와 높이를 알아가기를 원합니다. E agora nós desejamos aprender cada momento mais o seu amor, a profundeza e a altura. 우리의 삶이 이제는 구원받은 그 은혜에 보답하는 마음으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Senhor, que o Senhor possa ajudar para que o restante da nossa vida possamos viver a vida de retribuir esse seu amor. 항상 말씀을 저에게 허락해 주셔서 말씀을 깨닫게 해주시고 말씀으로 우리의 갈 길을 주님 밝히 보여주시옵소서. Que o Senhor sempre possa nos permitir a palavra e através da sua palavra possa iluminar os caminhos que devemos perseguir. 그리하여 주님께서 우리에게 맡겨주신 이 복음 증거하는 사명을 지혜롭게 담대히 감당할 수 있도록 도와주시옵소서. E assim que o Senhor Deus possa ajudar para que nós possamos estarmos bem aptos para podermos ser encarregados dessa sua responsabilidade, Senhor. 마지막 때가 가까운 이때 우리가 깨어서 정신을 차리고 해야 될 일들을 더욱 가르쳐 주시옵소서. Que nesse último tempo o Senhor Deus possa fazer com que nós possamos estar vigilantes para que possamos fazer o seu trabalho. 주변에 보면은 아직 이 복음을 알지 못하는 많은 영혼들이 있습니다. Senhor, ao nosso redor ainda existem muitos espíritos que não conhecem o seu evangelho. 그들에게 어떻게 이 복음을 전해야 될지 하나님 지혜와 능력으로 함께해 주시옵소서. Que o Senhor Deus, através da sabedoria e o entendimento, possa fazer com que essas pessoas, que nós assim possamos pregar o evangelho para essas pessoas. 이번 또 이렇게 수양의 기간 우리 주님께서 함께해 주셔서 구원받는 역사를 나타내 주심을 감사드립니다. Nós agradecemos que através desse acampamento o Senhor Deus manifestou o seu trabalho do evangelho. 이번에 구원받은 그 영혼들 주님 몸된 교회 가운데 꼭 거할 수 있도록 은혜와 자비를 베풀어 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa permitir misericórdia e graça para que todas essas pessoas que receberam a salvação, eles possam agora habitar em sua casa. 이 시간 이 말씀도 온전히 주 성령께서 함께해 주셨기를 기도합니다. E oramos também para que nesse tempo o Espírito Santo possa estar junto. 죄를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. 아멘. 자, 우리 디도서 말씀 찾겠습니다. Então vamos procurar a palavra de Tito. 디도서. 치도예요. 네, Tito. 디도서 Tito, 3장 capítulo 3. capítulo 3 versículo 3 Versículo 3. 3절로 8절 말씀. Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 8. 자, 3절로 8절 같이 3장 3절 Então, Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 8, vamos ler todos juntos. 3절로 5절 말씀까지 같이 읽죠. Vamos ler todos juntos até o versículo 5, então. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
자, 이 세상에서 참으로 복 받는 사람은 정말 그 하나님의 사랑을 깨닫고 또 주님 몸된 교회 가운데 거해 있는 사람이 축복받는 사람입니다. Então, neste mundo, quem é que pode ser verdadeiramente abençoado é quem permanece abaixo da graça do Senhor Deus, 그렇죠. certo? 이 세상에서 하나님을 아는 것보다 중요한 건 없습니다. Então não existe nada mais importante do que conhecer o Senhor Deus neste mundo. 왜? 하나님은 창조주기 때문에 창조주. Então por quê? Porque Deus é criador, 창조주잖아요. é criador. 나를 만드신 분이잖아요. Ele é o Senhor que me fez. 인간의 역사를 주관하시잖아요. Ele controla a história da humanidade. 인간을 다스리고 계십니다. Ele está realmente conduzindo, reinando sobre a humanidade. 그래서 하나님의 그 손 안에 가장 좋은 것들이 거기 있는 거예요. Então todas as coisas boas estão naquela mão do Senhor Deus. 근데 이제 사람들이 그 하나님의 그 은혜를 입어야 되는데 거기서 은혜를 입지 못하고 세상에서 찾으려고 하면 이제 문제가 생깁니다. Então, mas se as pessoas não buscam a graça no Senhor Deus, buscam no mundo, então aí acontece um problema. 자기의 어떤 그 외로움을 세상에서 어떤 즐거움으로 채우려고 그러면은요. 거기서부터 이제 문제가 생기는 거예요. Se ele tenta preencher a solidão dele com as coisas do mundo, com a alegria do mundo, então aí acontece um problema. 하나님 안에 있어요. Então está dentro do Senhor Deus. 그것을 잊어서는 안 됩니다. Não podem esquecer disso. 모든 것은 하나님의 손 안에 있다. Então todas as coisas vêm de Deus. 그래서 우리가 더욱 그 하나님을 믿고 의지하고 살아야 됩니다. Então nós precisamos crer e depender mais do Senhor Deus. 그래서 이제 첫 번째 구원을 받아야 되는 거예요. É por isso que em primeiro lugar precisamos receber a salvação. 이제 우리 시대 보면 이제 구원을 받지 못하고 막 섬긴다고 막 하나님을 섬긴다고 덤비는 사람들이 많이 있다는 거지. Então se olharmos no nosso tempo, existem diversas pessoas que dizem: "Ah, vocês estão tentando servir a Deus". 안 돼요 그렇게 해서. Mas não funciona isso. 먼저는 하나님의 사랑을 받은 사람이 그 사랑으로 또 다른 사람을 사랑할 수 있는 거예요. Então primeiro você precisa receber o amor do Senhor Deus para que assim você possa amar o outro. 하나님의 사랑을 받지 못하고 내가 누구를 사랑하려고 그러면 그게 되겠습니까? 힘들 뿐인 거예요. Então 힘들어요. você não recebendo o amor do Senhor Deus, você tentar amar o próximo, isso é muito difícil. 그래서 우리가 구원받는다는 것은 정말 하나님의 사랑이 내 마음에 부어졌다는 겁니다. Então é por isso que nós recebemos a salvação, quer dizer que o coração do Senhor Deus foi derramado a nós. 하나님의 사랑이 부어졌기 때문에 우리는 새 사람, 정말 이 보응에서 하나님의 백성 자녀가 된 겁니다. Então, já que o amor do Senhor Deus foi derramado a nós, nós podemos verdadeiramente ser filhos e povo do Senhor Deus, 그러죠? certo? 자, 그런데 이제 우리가 하나님의 그 사랑을 깨닫기 전에는 구원받기 전에는 여기 3절에 보면 어리석은 자라고 돼 있잖아요. Então, antes de nós recebermos a salvação, é que ele fala, no outro tempo, insensatos. 여러분 세상에서 가장 어리석은 사람을 누구라고 말할 수 있을까요? Então, quem é que nós podemos escolher como mais insensato neste mundo? 이 세상에서 가장 어리석은 사람은요, 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다 이런 사람이에요. Então, a pessoa mais insensata deste mundo é aquele que diz que Deus não existe. 그냥 뭐 지식적으로 인정해도요, 마음에 자기 속마음에 하나님이 없다라는 사람이 가장 불쌍한 사람이고 어리석은 사람입니다. Então, mesmo que pelo entendimento ele realmente diga que Deus exista, mas se pelo coração ele realmente considera que Deus não existe, então é aquela pessoa a mais insensata deste mundo. 여기도 보면은 우리도 전에는 그랬잖아요. 전에는 어리석은 자요 그랬죠. Então, porque aqui está escrito também, porque também nós éramos no outro tempo insensatos. 이 전이 무슨 뜻입니까? O que é no outro tempo? 확실하게 구원받기 전 그걸 얘기를 하고 있는 Quer dizer 거예요. que exatamente antes de receber a salvação, 하나님의 사랑을 깨닫기 전 그걸 얘기를 하고 있는 antes de 겁니다. você compreender o amor de Deus, 전에 certo? 우리도 어리석은 자였다라는 거죠. Então nós éramos insensatos. 어리석은 자. Insensatos. 마음에 하나님이 없었어요. Não tínhamos Deus no coração. 입술로는 하나님이 있었습니다. Pelos lábios há Deus, 머리에는 하나님 있었지만 마음이 없었어요. na cabeça existe Deus, mas não no 어리석은 coração. 거예요. É insensato. 그러니까 또 그다음에 순종치 아니하는 자 이렇게 돼 있잖아요. E depois aparece desobedientes. 순종치 않고 살았습니다. Então vivemos sem só 하나님 말씀을 desobedecendo. 순종치 못했고 또 부모님 말씀 또 뭐 선생님 말씀 그 순종하지 못하고 살았잖아요. Então vivíamos sem conseguir obedecer aos pais, a Deus, aos professores. 그렇죠? certo? 그다음에 이제 또 속은 자요 이렇게 돼 있잖아요. E também aqui ele fala o que depois? Extraviados. 속은 자요. Extraviados. 자, 이 속는다는 게
어떤 거냐면요. 눈에 보이는 것만을 추구하고 사는 그 사람은 속는 거예요. O extraviado é aquela pessoa que somente depende das coisas que ele está conseguindo ver, então ele é enganado. 여러분 우리 눈으로 보이는 것보다요. 눈에 보이지 않는 것이 훨씬 중요합니다. Então, as coisas que são invisíveis aos nossos olhos são muito mais importantes do que as coisas visíveis. 어떻게 생각하십니까? Como é que vocês pensam sobre isso? 그러잖아요. 우리 지금 우리가 마시고 있는 산소 이게 보이지 않잖아요. Não dá para ver o oxigênio que estamos respirando. 그 산소 한 3분만 없으면 우리가 여기 살 수 없어요. Se faltar oxigênio por 3 minutos, nós 그러잖아요. morremos. 안 보이잖아요. Não dá para ver o oxigênio. 중요하잖아요. 그렇죠? Mas é importante, não é? 그다음에 이 지구에는 이 중력이라는 게 있습니다. 중력. E no planeta Terra existe algo chamado gravidade. 안 보이잖아요. Não dá para 그라비다지. ver a gravidade. 그라비다지. Gravidade. 만약에 그라비다지가 없으면 어떻게 돼요? Então, o que acontece se não tiver gravidade? 다 날아가 버린 거 우주 바깥으로요. Todo mundo começa a voar e sai por 안 fora. 보인다니까 그게. Então, não dá para enxergar. 그 힘이 작용하잖아요. Mas tem uma grande força da gravidade. 하나님의 하나님이 붙잡아서 지금 살고 있는 겁니다. Então, nós estamos vivendo porque Deus está segurando. 근데 사람들은요 눈에 보이는 것만을 추구해. Mas as pessoas, elas somente dependem Dura, das coisas visíveis, o que consegue ver com o olho, 그렇지 않아요? não é? 뭐 예쁜 거, Então, coisas bonitas, 보니토스. 그다음에 또 큰 집, 뭐 좋은 차, 뭐 이런 눈에 보이는 것들 있잖아요. então, coisas visíveis, casa grande, carro grande. 그런 건 이제 그거는요 정말 속고 사는 겁니다. Então, mas isso é você viver sendo enganado. 왜? Por quê? 그 우리가 눈으로 보고 있는 모든 것들은 썩어져 간다니까요. Porque todas as coisas que são visíveis aos nossos olhos, eles vão se decompor. 예수님 오시면 이게 다 사라져 버리는 거예요. Então, tudo isso vai desaparecer. 자, 그래서 그 눈에 보는 것만을 추구하고 살아가는 사람이 속은 자예요. 그런데 우리가 그런 삶을 살았다는 거지. Então, as pessoas que vivem somente olhando essas coisas visíveis são extraviados. E nós vivíamos essa vida. 그리고 각색 정욕과 행락의 정노릇한 자요 이렇게 되잖아요. E depois aparece, servindo a várias concupiscências e deleites. 그냥 그 쾌락을 추구하고 살았다는 거예요. Então quer dizer que você vivia realmente desejando essa concupiscência. 뭐가 재밌을까 그것만 추구하고 살았다는 거예요. Somente buscando o que é bom para mim. 가장 재밌는 게 뭐예요? Qual é a coisa mais divertida que tem? 세상에서 가장 재밌는 건 뭡니까? Qual é a coisa mais divertida no mundo? 뭐야? 세상에서 No mundo. 마약이지 뭐. É drogas, 그러죠? não é? 마약하면 막 황홀하잖아요, 막. Porque quando usa drogas você começa a alucinar. 날아갈 것 같잖아요. Você acha que está voando. 저 안 해봤습니다. Eu nunca usei. 저 안 해봐서 저. 자, 그래서 사람들이 그 이제 이 마약에 중독이 되잖아요. Então as pessoas elas ficam viciadas em drogas. 그 마약 한번 하면 너무 좋은 거예요, 막 날아갈 것 같고. Então, quando usam uma vez a droga, ela acha que está muito sentindo muito bem voando. 근데 마약은 망합니다, Então, 망하는. mas a droga leva à perdição. 술 마셔도 재미있죠. Então, quando 술도 bebe bebida alcoólica também é divertido, não é? 치열 이거 어떻게 하죠? Brinde, saúde. 싸우지 탁 이러면서 그냥. 그런 술도 많이 마시면 사람 망가져요. Então, se a pessoa bebe muito também, ela vai se estragar toda. 그런 거예요. Então, é assim. 그래서 우리는 구원받기 전에 각색 정욕과 행락의 정노릇했다라고 말하고 있는 겁니다. Então quer dizer que nós vivíamos servindo a várias concupiscências e deleites. 그다음에 또 뭡니까? E o que é depois? 피차 미워한 자였다. 피차. Vivendo em malícia. 서로 미워하고 막 헐뜯고 막 용서하지 못하고 막 분노를 갖고 살았던 그런 자였다라고 말하고 있잖아. Então que ele fala de forma odiosa, então quer dizer que nós vivíamos odiando um ao outro, querendo brigar, matar um ao outro. 그래서 이 골로새서도 보면은요, 너희가 그냥 마음으로 하나님을 떠나서 하나님 앞에 원수가 되었었다라고 말씀하고 있습니다. Então, se olharmos em Colossenses, ele fala que nós, cada momento antes nós estávamos como inimigos diante do Senhor Deus. 예, 우리는 그런 사람이었어요. Nós éramos pessoas assim. 구원받기 전에 어리석은 사람이었죠. Antes de receber a salvação era insensato, 순종하지 않는 사람이었죠. era desobediente, 속고 살아가는 era 사람이었죠. extraviado, 각색 정욕과 행락의 종노릇한 사람. servindo a várias concupiscências e deleites. 피차 미워하고 살았어요. 막. Então, e vivíamos odiando. 그런 저희들을 하나님께서 하나님의 긍휼하심으로 우리를 구원하신 거예요. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador para com os homens. 이 하나님의 긍휼하심을 쫓아. Então, seguindo essa benignidade do Senhor 그러니까는요, Deus. 뭐 내가 뭐 진리를 찾고 뭐 하나님 앞에 기도 많이 하는 게 아니라 하나님이 인생을 긍휼히 여기신 거예요. Então, não é que eu busquei o Senhor Deus, eu fiz coisas boas, mas o Senhor Deus, ele me considerou como santo. 사람들 고생하고 살잖아요. 어떻게 Então, as 보면 pessoas vivem se esforçando no mundo, 먹고 não é? 살아야지. Tem que comer, viver.
또 어디 아프면 병원 가야지. Está doente, precisa ir para o hospital. 밥하고 빨래하고 막 힘들게 Tem 살잖아요. que lavar roupa, tem que lavar louça e assim fica muito complicado. a 하나님의 vida. 형상을 따라 지음받은 그 영혼이 Então, mas aquele espírito que foi criado conforme a imagem de Deus. 하나님의 우리를 긍휼히 여기신 겁니다. O Senhor Deus, ele teve misericórdia de nós. 긍휼히 여기셔서 우리를 여기 보면 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨다라고 되어 있잖아요. Então, mas ele, pela sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. 중생이라 이제 뭐 이렇게 새롭게 거듭나는 걸 얘기를 하고 있는 겁니다. Então, você falar que a regeneração quer 그래서 dizer que você está nascendo novamente. 거듭난 사람이 이제 성령의 새롭게 하심이다라고 또 말씀하고 있는 E 거예요. assim na Bíblia fala que existe a renovação do Espírito Santo. 그렇게 해서 우리가 구원받은 거예요. Então, assim nós recebemos a salvação. 그러니까 우리의 노력으로 되어지는 게 아니라는 É 겁니다. por isso que não funciona através dos nossos esforços. 여러분 지금 우리 노력으로 살고 있는 것 같아요? Então, vocês acham que nós estamos sobrevivendo por causa do nosso esforço? 내가 막 노력해서 심장이 뛰고 있습니까 지금? Eu estou me esforçando, é por isso que meu coração está batendo? 심장 뛰게 해야지 막 뛰는 거예요? Eu tenho que fazer meu coração. 내가 지금 노력해서 지금 막 호흡을 잘 하고 있습니까? Eu estou respirando, esforçando para respirar. 잘 때도요 그냥 자연스럽게 내 심장이 뛰고 호흡을 하고 있는 거예요. Quando eu dormir, o meu coração e os pulmões eles vão continuar trabalhando. 그래서 사람은요 하나님의 어떤 도우심으로 살아가고 있는 거예요. Então, o ser humano ele vive através da ajuda de Deus. 그래서 성경에서도 하나님의 인생에게 호흡을 주셨다라고 돼 있어요. É por isso que se olharmos na Bíblia diz que o Senhor Deus permitiu o ar para o ser humano. 아 내가 숨 쉬어야지 막 이게 아니잖아요. Não é que eu vou falar, eu preciso respirar, eu preciso respirar. 하나님이 주셨다라고 돼 있어요. Então, aqui o Senhor disse que Ele deu. 그래서 하나님이 그 호흡을 하나님의 호흡을 가져가는 때가 있어요. 그게 이제 죽는 날이에요. Então, mas tem uns momentos onde o Senhor Deus toma esse ar, quer dizer que é o dia da sua morte. 하나님이 그 호흡을 딱 가지고 갈 때, 취해갈 때, 이 사람은요 어떤 그 계획을 세워놨든지 다 끝나는 겁니다. 그냥. Porque o Senhor Deus, 없어지는 quando Ele toma esse fôlego do ser humano, todo o planejamento que Ele tenha feito de nada adianta, porque Ele morre ali. 그래서 우리 사람은요 정말 하나님 안에 살아갈 때 진정한 그 만족이 있다라는 것을 잊어서는 안 É 됩니다. por isso que não devemos esquecer que o ser humano vivendo diante do Senhor Deus, ele existe a verdadeira satisfação. 그래서 하나님께서 이제 우리 그리스도인들을 보시면은 É por isso que olhamos aqui. 하나님의 아들이 되었으니 이렇게 돼 있잖아요. O Senhor Deus disse: Pois todos sois filhos de Deus. 너희가 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었다라고 돼 Pois 있잖아요. todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 정말 나는 하나님의 확실한 아들이 됐습니까? Então eu agora verdadeiramente me tornei filho do Senhor Deus? Sí or no? Sim ou não? Sí, Sim. sí 이렇게 세게 Sí. 얘기하죠. 어? Mais forte. 그러면요, 자 여기 이제 하나님의 아들이 됐으면은 이제 어떻게 해야 되냐면 여기 형제는 지금 치과에서 치과 공부를 하고 있습니다. Então esse irmão aqui, ele faz odontologia agora. 그럼 이제 치과 의사만 되면 그냥 끝나는 거예요? Então se ele virar um dentista, então por aí acabou? 그냥 치과 의사하고 막 그냥 교회 왔다 하고 그냥 그냥 신앙생활 이렇게 하면 그냥 되는 겁니까? Então é só virar um dentista, vem para a igreja e falar: vou viver minha vida de fé e depois vai embora? É assim? 더 발전해야 돼요, 우리 Não, 그리스도. precisa progredir mais. 이제 나는 하나님의 영광을 위해서 공부하고 하나님의 영광을 위해서 직장에 다니는 거예요. Então agora para a glória do Senhor Deus eu estudo, para a glória do Senhor Deus eu trabalho. 지금 직장 없는 분들은요 하나님의 영광을 위해서 살도록 하나님 제 직장을 주십시오 기도하셔야 돼요. Então as pessoas que não têm trabalho agora precisam orar para diante do Senhor Deus dizendo: Senhor, me dê um trabalho para eu viver para a sua glória. 그 치과 의사가 돼도 치과 의사 끝나는 게 아니라 나는 브라질리아에서 치과 의사협회 회장이 되겠다 이런 마음이죠. Então, sabe, não é somente se tornar dentista, mas falar: eu vou me tornar o presidente da Associação dos Dentistas aqui em Brasília. 어? 브라질 치과의 그냥 이 협회 회장이 되겠다. Eu vou me tornar o presidente do conselho. 왜? 여기 지금 quê? 하나님의 아들이 됐는데 아들이 뭐 못할 게 뭐가 있겠어요? Como aqui falou que é filho de Deus, o que um filho de Deus não consegue fazer? 어떻게 생각하십니까? O que vocês acham sobre isso? 근데 구원받은 사람은요 자신감 있게 살아야 돼요. Então, quem recebeu a salvação tem que ter coragem. 왜 자신감이 생기냐면은 하나님께서 이 사망 권세를 패해버렸거든요. Por que tem que ter essa autoestima? Porque o Senhor Deus ele já nos livrou da morte. 아 이제 구원받으면 이제 죽음이 무섭지 않잖아요. Então agora a morte não nos dá medo. 무서워요? Vocês têm medo da morte? 아 목사님 난 아직 죽음이 무섭습니다. 여러분 계십니까? Tem pessoas aqui que falam: pastor, eu tenho medo se eu for morrer. 아 이제 죽는 것도 안 무서운데 뭐 못할 게 뭐가 있어요 이제? Como assim vocês não temem mais a morte? O que vocês vão 그렇지 temer? 않아요? Não é? 그까지 뭐 공부 못하겠어요? 그거 한번 하면 잘할 수 있죠? Vocês não conseguem nem fazer esse estudo, é algo tão fácil, simples. 그렇게 살아야 돼요. Então tem que viver assim. 정말 하나님을 의지해서 하나님 저 도와주십시오.
Então tem que falar, Senhor Deus, por favor, me ajude. 왜? 너는 이제 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니까. Então, como esta palavra, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo 그런데 Jesus. 이제 그리스도인들은요, 자기 육신적으로 잘 먹고 잘 살려는 쪽으로 나가면 안 됩니다. Então, mas o cristão, ele não pode sair pelo caminho de eu vou viver bem, eu vou comer bem. 자, 제가 지금 이렇게 물을 마십니다. Então, agora eu estou bebendo É? a água, 베베스 아과. beber água. 물을 마셨어요 제가. Então, eu bebi a água. 제가 물을 왜 마셨습니까? Por que eu bebi água? Porque Por quê? bebe água. 세죠? 목마르니까? Porque estou com sede? 뭐 세지? No thank you. Não, obrigado. 저는 이건 하나님의 영광을 위해서 마신 거예요. Eu bebi isso por causa da glória de Deus. 예, 목을 잘 축여야지 내가 이 말씀을 잘 할 수 있잖아요. Preciso 그죠? molhar a garganta para poder pregar bem, não 그래서 é? 고린도전서 10장 31절에 먹든지 마시든지 하나님의 영광을 위해서 하라고 돼 있어요. Em 1 Coríntios fala que nós precisamos, seja comer ou beber, seja para a glória de Deus. 그렇게 살아야 되는 거야. Então nós precisamos viver 근데 assim. 자기 하나 잘 먹고 살자면 하나님이 그 사람 안 도와줍니다. Mas uma pessoa, ele querer comer e viver bem por causa de si, o Senhor Deus não vai ajudar. 먹든지 마시든지 하나님의 영광을 위해서 영광. Seja para comer ou beber para a glória de Deus. 우리 그 기회를 준 거예요. O Senhor Deus nos deu essa chance. 세상 사람들은 아무리 뭐 하나님의 영광을 위해서 한다고 떠들썩해 소용 없어요 그거는. As pessoas do mundo mesmo gritando, clamando, falando, eu vou viver por Deus, não adianta. 구원받지 않은 사람들이 하나님의 영광 얘기하는 건 다 그 솔직히 말하면 죄송하지만 마귀의 영광이에요. 그거. As pessoas que não receberam a salvação, eles clamarem por Deus, me desculpem, mas isso é tudo glória do diabo. 참으로 하나님의 아들이 되어서 하나님의 영광을 위해서 살 수 있는 겁니다. Tem que se tornar um verdadeiro filho do Senhor Deus para poder viver pela glória de Deus. 그래서 우리는 하나님께서 이제 사망 권세를 다 이게 멸했기 때문에 우리가 정말 이제 자신감 있게 복음 전하면서 살아야 됩니다. Já que Cristo agora venceu o domínio da morte, então agora nós podemos com grande 자. coragem pregar o evangelho. 그래서 여기 베드로전서 2장 9절에 이렇게 돼 있잖아요. Então se olharmos em 1 Pedro, 오직 capítulo 2, versículo 너희는 9, está assim. 택한 족속이야 왕 같은 제사장이라고 돼 Então 있잖아요. aqui está escrito, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. 여러분, 우리한테 이 제사장하고 왕하고 그거를요, 이 겸직을 할 수가 없어요. 같이 가질 수가 없다니까요. 구약에 보면은 Se olharmos no Antigo Testamento, não tem como você ser sacerdote e você ser da realeza ao mesmo tempo. 왕도 귀한 정말 그 직업 귀한 그 일이잖아요. Então, 왕. rei é um trabalho muito precioso, certo? 그다음에 이 제사장도요, 굉장히 귀한 일을 하고 있는 E 사람이에요. o sacerdote, ele também está fazendo um trabalho muito precioso. 같이 할 수 없어요. Mas não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. 그런지 이제 구원을 받으면 신약 우리 시대는 같이 할 수 있는 거예요. Mas no nosso tempo, após receber a salvação, tem como fazer juntos. 그래서 이제 여기 보면 너희는 택한 족속의 왕 같은 제사장이라고 되어 있잖아요. Aqui ele fala, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. 하나님 앞에 직접 제사를 드릴 수 있는 그 제사장으로 나갈 수 있는 Então você 제사장. pode, como sacerdote, ir para diante do Senhor Deus fazer o seu sacrifício. 왕 이렇게 얘기하는 거예요. E ainda como rei. 그렇게 살아가는 겁니다. Então tem que viver dessa maneira. 그래서 우리가 우리의 어떤 신분을 자꾸 확인해야 되는 거예요. É por isso que nós precisamos verificar sempre a nossa identidade. 아, 나는 왕 같은 제사장이구나. Então, eu sou um sacerdote 나는 real. 하나님의 자녀구나. Eu sou filho de Deus. 이걸 계속 확인해야 돼. Então isso tem que verificar. 이 사람이 행복하게 살 수 있다니까요. Então essa pessoa pode viver de forma alegre. 이 사람이 이 세상을 자신감 있게 살 수 있는 거예요. Essa pessoa pode viver com grande confiança neste 그래서 mundo. 내가 이걸 확인하지 못하면은요, 또 그냥 세상에서 그냥 열등감에 빠져갖고 막 직장도 없고 막 아유 막 힘들고 어렵게 이렇게 살아간다니까. Então, mas se eu não conseguir verificar isso, então vai viver com grandes preocupações no mundo, falar, ai meu Deus, eu não tenho um emprego. 그러면 안 돼요. Não pode ser assim. 하나님의 어떤 자녀로서 정말 당당하게 살아가야 됩니다. Então, como filho do Senhor Deus, você tem que viver com grande confiança. 자, 그래서 우리는 왕 같은 제사장입니다. Então, nós somos um rei como um sacerdote. 그래서 엄청난 존재인 거예요, É 그리스도인은. por isso que o cristão ele é uma existência muito extraordinária. 그래서 제가 어제도 말씀드렸죠. 그리스도인들이 이 세상의 역사를 써내려가고 있는 거예요. Eu já disse ontem para vocês, os cristãos eles estão escrevendo a história. 예. 그래서 우리의 어떤 삶은요, 너무나도 값지고 소중한 삶입니다. É por isso que a nossa vida realmente é uma vida muito valorosa. 그래서 하나님께서 진짜 이제 그리스도인들에게 이렇게 선하게 살 수 있는 그 능력과 힘을 주시는 겁니다. É por isso que o Senhor Deus ele está nos permitindo a força e essa graça para podermos viver. 같이 읽겠습니다. Então vamos ler aqui todos juntos. Que Que se se deu deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade
e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. 예. 자, 하나님께서 우리를 예수님을 주셔갖고 모든 불법에서 우리를 구속하셨다라고 돼 있잖아요. Então aqui ele fala que o Senhor ele permitiu o seu filho para nos remir de toda iniquidade. 그리고 우리를 깨끗하게 했다 그랬잖아요. Então quer dizer que nós fomos purificados. 주의 사함으로 말미암아 우리가 깨끗하게 Quer 되잖아요. dizer que nós fomos purificados em nome do 깨끗하게 Senhor. 하사 이제 그다음에 어떻게 했죠? Então purificar para quê? 이제는 선한 일에 열심히 하는 그 백성으로 살아가라는 E 거예요. purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. 여러분, 우리가 세상에서 어떤 선한 일을 하는 사람 보면요, 굉장히 참 존경심이 가잖아요. Então se nós olhamos as pessoas que fazem boas obras neste mundo, nós respeitamos, certo? 야, 저 사람 진짜 훌륭한 일을 한다. Nós olhamos e falamos, nossa, aquela pessoa faz um trabalho extraordinário. 존경해주고 정말 이렇게 그 마음이 가잖아요. Então nós respeitamos, nós damos o nosso coração. 그러나 정말 참으로 선한 일을 하는 사람은 그리스도인입니다. Então, mas quem é que faz a verdadeira boa obra diante do Senhor Deus é o verdadeiro cristão. 그래서 하나님께서 우리를 구원해 주신 것은 여기 이제 선한 일에 열심히 하는 친 백성으로 살아가라고 그렇게 하신 거예요. O Senhor nos ter salvo é para que nós possamos ser povo todo seu, para ser zeloso de boas obras, 예, 선한 일 하는 거죠. para fazer boas obras. 가장 선한 일이 뭐겠습니까? Qual será a maior boa obra que existe? 여러분, 세상에서 가장 선한 일이 뭘까요? Qual é a maior boa obra que deve existir no mundo? 우리의 재산을 다 팔아서 저 가난한 나라 가갖고 막 그 가난한 사람들 도와주는 거 어떻습니까? Eu vender todos os meus bens, ir lá para um país pobre e dar para os pobres todo o meu dinheiro. 훌륭하죠? 응? Isso é extraordinário, não é? 가난한 사람들에게 도와주고 훌륭합니다. É extraordinário uma pessoa que consegue fazer isso. 그러나 그거보다 더 가장 값지고 선한 일은 그 이뤄진 영혼들에게 복음을 전해주는 거예요. Então, mas o trabalho mais valoroso mesmo é você pregar o evangelho para os espíritos perdidos. 지옥 갈 영혼에게 정말 이 천국 복음을 전해서 천국 백성으로 인도할 수 있다면 그거보다 선한 일이 어디 있어요? Então, você conseguir conduzir um povo que está sem o Senhor Deus, você conseguir conduzir esses espíritos perdidos para o reino do Senhor Deus, como realmente existe um trabalho tão valoroso quanto esse? 여러분, 이 거듭나지 못하면은 다 멸망, 심판, 지옥입니다. Então, se não conseguir nascer de novo, todo mundo vai para a perdição 그렇잖아요. e o inferno e o julgamento. 그래서 우리는 이 세상 사람들에 대해서 좀 불쌍히 여기는, 긍휼히 여기는 마음을 가져야 됩니다. Então, nós precisamos ter o coração de dar misericórdia às outras pessoas. 그래서 하나님께서 우리를 구원해 주신 것은 이제 또 이 선한 일에 열심히 하는 친 백성이 되게 하기 위해서 이렇게 하신 거예요. Então, o Senhor Deus, ele ter nos salvo é para que nós possamos nos tornar um povo seu, zeloso de boas obras. 자, 그래서 또 하나님께서는 이제 하나님의 말씀으로 우리를 이제 양육하십니다. E também o Senhor Deus agora ele nos alimenta através da sua palavra. 자, 말씀으로 양육하시는데 그것도요. Ele, 선한 일을 행하기에 온전하게 할 수 있도록 하기 위해서는 거예요. então ele nos alimenta com essa palavra como? Para que possamos fazer essa sua boa obra. 자, 여기 보면 디모데전서 2장. 디모데후서 2장입니다. Nós olhamos aqui 2 Timóteo capítulo 3. 같이 또 읽죠. Então vamos ler todos juntos. Toda a escritura é divinamente inspirada para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 성경은 하나님의 감동으로 됐다. Toda a escritura é divinamente inspirada. 그래서 이 성경을 통해서 우리가 하나님의 사람으로 이제 점점 온전케 되며 또 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함 이렇게 돼 있잖아요. Para que através dessa escritura o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 선한 일을 행하기에 온전케 하려 합니다. Então tem que se aperfeiçoar para fazer a boa obra. 그 선한 일은요, 이 복음 전하는 겁니다. Então essa boa obra é você pregar o evangelho. 복음 전하는 일이 가장 값진 일입니다. Então você pregar o evangelho é a coisa mais valorosa. 여러분, 정말 생각해 보십시오. vamos pensar. 세상에서 나란 존재가 귀하잖아요. 나란 사람이. Então o eu realmente é algo muito precioso. 내가 죽으면 세상도 없는 거예요. Se eu morrer já não existe um mundo para mim. 그렇지 않아요? Certo? 나란 사람 존귀하잖아요. Então eu sou muito precioso. 근데 내가 뭐가 존귀하다는 거예요? Mas o que eu sou precioso? 육체? A minha carne? 육체 이거? Essa carne? 육체는요, 숨이 딱 끊어지면 흙으로 돌아가 버려요. Essa carne acabou o fôlego, você volta para o pó. 숨이 딱 끊어지면 그냥 금방 썩어서 냄새 나 버립니다. Acabando o fôlego, você morre e apodrece. 뭐가 중요하다는 거예요? O que é importante aqui? 진짜 나가 뭐예요? O que eu sou de verdade? 영혼이에요, 영혼. É o meu espírito. 그 영혼이 구원받고 하나님의 선한 일을 하는 그것이 가장 값진 겁니다. Então a coisa mais valorosa é esse espírito que eu tenho.
그래서 하나님은요, 이 땅에 예수님을 보내주신 그 목적도 영혼을 살리기 위해서 이렇게 보내신 거란 말이에요. Então, o Senhor Deus ele tem enviado o seu filho para este mundo também para salvar esse espírito. 그래서 하나님께서 이제 우리를 더욱더 하나님 뜻 가운데 살 수 있도록 인도해 가시는데 그것 중에 하나가 우리가 이제 전도하면서 이렇게 되는 겁니다. E o Senhor Deus ele também nos conduz para o seu trabalho e é realmente como? Através da evangelização. 그래서 디모데후서 또 2장에도 보면은요, 말씀을 전파라고 돼 있습니다. Se olharmos no 2 Timóteo capítulo 4, ele fala para nós pregarmos a palavra. 여러분 이거 굉장히 엄한 명령입니다. Então, isso é uma ordem realmente bem medonha do Senhor Deus, 어떻게 생각하세요, 이 말씀? bem rígida do Senhor Deus. O que 같이 한번 vocês acham? 천천히 또 읽어보죠. Então vamos ler todos juntos bem devagar. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. 말씀을 전파하라. Então prega a palavra. 하나님께서 엄히 명하셨다는 거예요. 엄히 명하노니 너 말씀을 전파하라. Então essa foi a ordem do Senhor Deus. 왜? 사람의 영혼이 귀중하기 때문에 그 영혼이 구원받고 영혼이 살아나야 돼요. Então realmente um espírito que está perdido, ele precisa ouvir a palavra, precisa ressuscitar diante do Senhor. 그래서 우리 교회의 이 목적도 뭐냐면은 계속해서 이 복음을 증거해야 됩니다. 예수님을 증거해야 Então 돼요. o objetivo da nossa igreja também é continuamente testificar esse trabalho do Senhor Jesus. 그래서 우리 그리스도인들은 정말 이런 마음으로 살아야 됩니다. É por isso que nós cristãos precisamos viver com esse coração. 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려 하면은 내 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 않는다. Então realmente, mas em nada tenho a minha vida como preciosa. 자, 정말 우리 그리스도인들은요, 정말 이 사도행전 20장 24절 말씀이 정말 우리의 삶의 목적이 딱 돼야 됩니다. Então começa a palavra de Atos capítulo 20, versículo 24. Isso precisa ser o objetivo de vida para o cristão. 복음 전하는 것보다 귀한 일 어디 Então, não 있어요? existe nada mais precioso do que pregar o 근데 evangelho. 우리가 이 복음을 전하는 데 있어서 쉽지가 않습니다. Então, mas nós pregarmos o evangelho não é algo fácil. 아유, 어려워요. É difícil. 이 복음 우리가 이 구원받는 거 너무 간단하잖아요. Então nós recebemos a salvação é algo muito fácil, 그죠? certo? 하나님 살아가신 걸 깨닫고 죄인인 걸 깨닫고 예수 그리스도의 그 피를 믿으면 되는 거잖아요. Compreender que o Senhor Jesus fez esse trabalho, que agora nós fomos vivificados e Ele derramou seu sangue, é só crer nisso. 구원받은 사람 입장에서는 너무 쉬운 거예요. 이건 믿으면 이게 구원이구나, 이게 쉬운 거잖아요. Para quem recebeu a salvação, isso é muito fácil, porque ele fala, se eu ouvir isso, então isso é salvação. 근데 막상 전도해 보면 어떻습니까? Mas quando você prega, é como? 쉽지 않아요. Não é fácil. 교회에서 이제 말씀 듣자 뭐 이렇게도 쉽지 않는다니까. Você fala, vem ouvir a palavra, mas não é algo fácil. 이게 왜 그러냐면 사람들이 이 사탄에게 꽉 잡혀 있어서 Então 그렇습니다. por quê? Porque as pessoas elas foram seguradas pelo diabo. 그래서 우리가 이 복음 증거하는 데 있어서는 어떻게 보면 하나님의 어떤 능력이 필요한 거예요. É por isso que nós, enquanto estamos realmente pregando esse evangelho do Senhor Deus, é necessária a graça do Senhor Deus. 하나님의 도우심이 필요한 거예요. É necessário da ajuda do Senhor Deus. 여러분, 우리가 실제로 이제 교회에서 이렇게 복음을 증거하고 그러지만요, 저기 뒤에서 예수님이 앉아 있지 않으면은요, 구원 못 받습니다. Verdadeiramente nós estamos aqui pregando o evangelho dentro da igreja, mas se o Senhor não estiver sentado ali atrás, nós não conseguimos pregar o evangelho. 교회와 함께 해야 돼. 하나님께서 함께 해야지만 그게 진짜 살아있는 교회가 되는 거예요. A igreja precisa estar junto com o Senhor Deus para que possa se tornar uma igreja viva. 여러분 솔직히 사람 모으는 거는요, 엄청나게 모을 수 있습니다. Então, reunir pessoas, nós conseguimos de um jeito fácil reunir muita gente. 저도 이게 한번 사람 모아보려면 잘할 수 있을 것 같아요. Eu, para reunir pessoas, eu consigo fazer muito bem. 모으는 거 제가 좀 이렇게 좀 잘하거든요. 모으는 거. Eu sou muito bom em reunir pessoas, 근데 구원받게 하는 거 이거는요, 하나님의 어떤 능력인 거예요. mas fazer com que as pessoas recebam a salvação é poder de Deus. 자, 그래서 우리가 이 복음 전하는 게 너무 소중한 일이고 정말 이 한 영혼이 구원받는 게 천하보다 귀중한 일이기 때문에 복음 전도하는 게 이게 쉽지가 않은 거예요. Então, pregar o evangelho é muito importante. Uma pessoa receber a salvação é mais preciso do que milhares. Então, realmente, isso não é algo fácil. 여러분 이게 전도해 보셨어요? Então, vocês já tentaram evangelizar? 전도. 교회 데리고 오는 거 말고 Não é ficar trazendo para a igreja. 진짜 그 영혼에 대해 이렇게 전도를 해보냐고요. Vocês pregaram sobre o espírito daquela pessoa? 이게 쉽지 않죠. Não é fácil. 왜 쉽지 않냐면 아까 얘기한 것처럼
한 영혼이 천하보다 귀해서 그래요. Então por que não é fácil? Porque uma vida é mais preciosa do que todas as coisas. 그래서 실제 한 사람에게 전도하는 게 쉽지가 Temos que 않습니다. pregar para um a um é algo muito 뭐 difícil. 교회 데려오고 뭐 행사하고 뭐 같이 막 이렇게 막 얘가 모으는 건 이렇게 쉬워도요. 진짜 한 영혼 거듭나는 건 쉽지 않아요. Então é muito fácil você trazer para o evento da igreja, você juntar muitas pessoas, mas você fazer com que aquela pessoa receba a salvação é muito 그래서 difícil. 그거는 하나님의 능력이 필요한 거예요. E isso é necessário o poder de Deus. 여러분 이 구원받을 때 성령의 역사가 없으면 실제로 구원받지 못하거든요. Realmente na pregação, se não existe o poder do Espírito Santo, as pessoas não conseguem receber a 막 salvação. 사람이 이 말씀을 읽고 막 설득력 있게 논리적으로 이렇게 해서 사람이 그 이해해서 구원받는 게 아니잖아요. Então não é que nós estamos persuadindo a pessoa com a lógica, tentando fazer ele fazer compreender isso, fazer a salvação. Isso não é a salvação. 하나님의 도움으로 되는 겁니다. Isso é somente pela ajuda de 그래서 Deus. 우리가 이제 이 거듭나는 것도요. 하나님께서 도와주셔서 내가 이렇게 거듭났다라고 말할 수 있는 거예요. Então nós podemos dizer que o Senhor Deus ajudou e assim nós nascemos. 내가 뭐 똑똑해서 내가 진리를 찾는 사람에서 하나님 나 이렇게 해줬구나 이렇게 생각하면 안 됩니다. Então não pode pensar falando, é porque o Senhor, é porque eu sou inteligente ou eu sou muito sábio, então eu consegui entender a salvação. 하나님이 나를 긍휼히 여겨 주셨고 하나님이 나를 사랑해 주셨구나라고 이렇게 생각하셔야 O 돼요. que vocês devem pensar é, realmente o Senhor Deus teve misericórdia de mim, o Senhor Deus me amou. 네. 자, 그래서 우리가 이제 이 신앙생활 하는 데서 중요한 이 복음 증거하는 일을 우리가 정말 이 기도하는 가운데 지혜롭게 잘 해야 됩니다. Então esse trabalho da evangelização de forma bem sábia nós devemos fazer diante do 그래서 Senhor. 우리만 여기 이렇게 있으면 안 되잖아요. Então não podemos somente nós estarmos aqui. 저기 저 보세요 여기 막 olha 집들이 ali. 막 엄청나게 많아요. Tem muitas casas ali, 무이다서 muitas. 무이. 저런 데도 저쪽에도 교회가 하나 있고 이렇게 해야 되잖아요. 막. Então, ali precisa ter uma igreja, ali. 계속 이렇게 전해져야 Cada 돼요. momento mais precisa pregar. 복음이 전해져야 돼요. Precisa pregar o evangelho. 자, 또 고린도전서 1장 9절 16절 말씀 같이 읽겠습니다. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, todos juntos. Pois, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. 이 복음을 전하는데 자랑할 것이 없는 건 내가 그냥 당연히 마땅히 해야 될 일이다라는 거죠. Ele fala, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Quer dizer que isso é algo obrigação. 오브리가손. 오브리가손. Então, obrigação. 자, 그런데 이제 복음을 전하지 않으면은 내게 화가 있을 거다라고 했잖아요. Então ele fala, e ai de mim se não anunciar o evangelho. 뭘까요? O que é esse ai? 여러분, 이 그리스도인이 복음 전하지 않고 살면은요. 진짜 마음의 평강 모릅니다. O cristão, se ele não pregar o evangelho, ele não sabe qual é a verdadeira paz no coração. 우리 그리스도인의 삶은 세상 사람들하고 삶하고 완전히 달라야 되는 A 거예요. vida do cristão tem que ser totalmente diferente das pessoas deste mundo. 어느 부분이 달라야 될까요? Em qual parte? 마음. O coração. 구원받은 사람은 하나님께서 평강을 주요. 평강. Então, o Senhor Deus, ele dá a paz no nosso coração. 이 거듭나지 않으면 절대로 이 평강 모른다라고 돼 있어요. Então, se nós não realmente não nascermos de novo, não saberemos o que é a paz. 내가 하나님의 이 명령이 이 복음을 전하지 않으면은 보세요. 복음을 전하지 않는 자는 화가 있다는 게 뭐 구원이 이루어진다는 게 아니라 하나님 주시는 그 은혜를 경험할 수 없다는 거잖아요. Então, aqui ele fala, e ai de mim se não anunciar o evangelho, não é outra coisa, mas sim, ele está falando que eu não vou conseguir provar dessa graça, dessa paz do Senhor Deus. 네. 자, 그래서 우리 구원받은 그리스도인들 정말 이 복음 전하는 데 있어서 내가 정말 지혜롭게 최선을 다할 수 있도록 하나님 앞에 기도하고 행해야 됩니다. Então, nós cristãos que recebemos a salvação, nós precisamos realmente, com todo esforço, com todo o coração, realmente servi-lo. 왕 같은 제사장이라. Então, é sacerdócio real. 정말 내 손 안에 하나님이 내 손 안에 가장 그 하나님 값진 그 하나님의 선물을 주신 거잖아요. Então, o Senhor Deus, ele me deu o presente mais precioso de sua mão. 나도 이거 다른 사람한테 알려줘야지. E agora eu preciso contar isso para as outras pessoas. 그렇잖아요. 그렇죠? Não é? 자, 그래서 이 정말 이 구원받은 그리스도인의 그 첫 번째 사명, 복음 증거하는 사명을 절대로 잊어서는 안 됩니다. Então, não deve esquecer de forma alguma a primeira missão que o cristão recebeu a salvação, que é pregar o evangelho. 자, 그리고 또 이 그리스도인들이 조심해야 될 게 있어요. E tem uma coisa que os cristãos eles devem tomar cuidado. 그리스도인이 조심해야 될 것은 자, 눈으로 보는 것만 추구하고 살면 안 됩니다. O que o cristão tem que tomar cuidado? Ele não pode viver somente olhando as coisas visíveis. 제가 반복적으로 좀 계속 말씀드렸잖아요. Eu já disse várias vezes, repetidamente para vocês. 자, 우리 고린도 후서 4장으로 가보세요. Então vamos procurar 2 Coríntios capítulo 4.
4장 18절 말씀. Versículo 18, capítulo 4, versículo 18. 4장 18절 고린도 후서 4장 18절. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 자, 18. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 자, 우리가 돌아보는 것은 우리가 이제 돌아보고 살피고 막 하는 것은 보이는 것들이 아닌 거예요. Então, as coisas que nós vemos, essas coisas que nós desejamos, não são as coisas visíveis. 뭐라고요? É o quê? 보이지 않는 것이랬죠. Tem que ser as coisas que não se veem. 보이는 것은 잠깐이요, 보이지 않는 것은 영원합니다. 그렇죠? Que as coisas que se veem são temporais e as coisas que se não veem são eternas. 어? 보이는 것은 잠깐이요. Então, coisas visíveis são temporais. 어떻습니까? O que vocês acham? 여러분 인생 지금까지 이렇게 살아오셨잖아요. Vocês viveram a vida de vocês até hoje. 어떻게 지나왔어요? Como é que vocês viveram? 잠깐 지나왔죠 그냥. Passou em um instante. 시간 금방 가죠. Passou muito rápido o tempo. 금방 흘러간다니까. Passa muito rápido. 우리 보이는 것은 잠깐이요, 보이지 않는 것은 영원합니다. As que se veem são temporais e as coisas que não se veem são 그래서 이제 eternas. 구원받은 그리스도인 우리가 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요, 보이지 않는 것이라고 그러죠. Então nós cristãos agora não buscamos as coisas que se veem, mas sim as coisas que não se 하나님이 veem. 영원한 천국을 지금 준비해 놨다니까. Então o Senhor Deus ele preparou o reino eterno para nós. 상상도 못하는 세계가 있는 거예요. Tem um mundo inimaginável diante de nós. 거기는 뭐 늙거나 그런 것도 없습니다. Lá não existe essa coisa de envelhecer. 거기를 그걸 하나님 주시려고 그러고. Isso o Senhor Deus quer nos dar. 그걸 이제 생각을 해야지. Vocês precisam pensar nisso. 그걸 소망해야 된단 Vocês 말이에요. precisam desejar isso. 근데 그리스도인들이 그걸 생각 안 하고 그냥 또 그냥 이 눈에 보이는 것을 쫓아 살면은요, 그거 정말 하나님이 주시는 그 축복 가운데 살 수가 없어요. Mas se o cristão ele não deseja por isso, ele somente busca as coisas visíveis, então não tem como viver na bênção de 그럼 Deus. 우리가 육신적으로 먹고 사는 문제는요, 정말 이제 구원받은 사람이라면 하나님이 다 도와줘서 살 수 있도록 해 주셔요. Então, carnalmente você se preocupar com a vida, como comer, como dormir, realmente essas coisas o Senhor Deus ele vai permitir para vocês. 구원받은 사람은 그의 나라와 의를 구해야 되는 거예요. Porque as pessoas que receberam a salvação têm que buscar o seu reino e a sua justiça. 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. Então na Bíblia está escrito: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. 그래야면 이 모든 것을 더하시게 E 되잖아요. então mais coisas vos serão acrescentadas. 그 그리스도인들은 그의 나라와 영광을 위해서 사는 거예요. Então o cristão vive pelo seu reino e pela sua justiça, para a sua glória. 그래서 우리 돌아보는 거 이거 잠깐입니다. Então nós realmente olhamos essas coisas visíveis, são temporais, são momentâneas. 제가 하나 퀴즈 하나 내야지, 퀴즈. Eu vou fazer um quiz para vocês. 어떤 사람이 이제 꿈에 사자를 만났어요. Então uma pessoa ele se encontrou com um leão no sonho dele. 이 사자가 잡아먹으려고 막 그 사람을 쫓아갑니다. O leão está correndo atrás dele para devorá-lo. 무섭죠? 그러니까 막 Dá medo, não 도망갑니다. é? Você está correndo, 도망가요, 막. ele está fugindo. 도망가다가 이제 끝에 이제 절벽 가운데 딱 서서 절벽 뒤에 딱 서서 이제 Ele foge e se depara com o precipício. 사자는 이제 달려들려고 이렇게 딱 준비를 하고 있습니다. E o leão vem preparado para pular em 이 cima 사람은 dele. 도망갈 데가 없어요. Esse homem não tem onde para onde correr. 한 발짝만 물러서면 뒤로 이제 절벽으로 떨어져 죽습니다. Se ele der um passo, ele cai do precipício e morre. 이런 상황에서 이제 어떻게 해야 되느냐? Então o que precisa fazer nessa situação? 사자가 이렇게 딱 달려들면은 온 힘을 다해서 사자 머리통을 딱 찬 대 친다. Então, primeiro, quando o leão pular em você, você junta toda a sua força e dá um soco na cara dele. 예. 그리고 또 사자가 달겨들기 직전에 사자의 눈을 째려봐서 눈싸움에서 이긴다. E segundo, leão quando está quase pulando em você, você começa a encarar o leão e você ganha com o olhar. 세 번째, 사자가 이렇게 확 달려들 때 잽싸게 피해갖고 사자를 절벽으로 떨어뜨린다. Terceiro, quando o leão ele está pulando em cima de você, rapidamente você desvia e faz o leão cair no precipício. 몇 번이 제일 나요? Qual é o melhor? tres, 3. uno, dos, tres. 제가 답을 얘기 안 했습니다. Eu não disse a resposta. 답 아는 사람. 답 Quem sabe a 아는. resposta? 꿈 깨면 돼요. É só acordar. 꿈 깨면. É só acordar do sono. 아까 꿈에 그랬잖아요, 제가 꿈에. Eu falei que o homem estava sonhando, 꿈에. certo? 꿈에. 꿈 깨면 되는 거예요. É só acordar. 여러분 잘 들으세요. Então olhem bem, escutem bem. 지금 우리가 이게 지금 현실을 살고 있는 것 같죠? Então agora parece que estamos vivendo a realidade, 근데 이게 꿈입니다, 꿈. mas isso é um sonho. 꿈이에요, 꿈. Isso é um sonho. 꿈속에 지금 헤매는 거예요. Agora vocês estão se debatendo no sonho. 어느 날 내가 이제 딱 정말 이 세상을 딱 떠날 때
현실 세계로 들어가는 거야. Então, no dia que eu acordo, quer dizer, eu parto deste mundo, eu entro para o mundo real. 영원한 지옥으로 들어가든지 영원한 천국으로 들어가든지 그게 진짜 현실이에요. 영원한 세계잖아요. Porque a verdadeira realidade é a eternidade. Ou o inferno eterno ou o céu eterno. 그래서 이 세상은요 잠깐이다라는 거예요. temporal 이렇게 É 되죠. por isso que este mundo aqui ele fala que é temporal. temporal, Temporal. temporal, Temporal. temporal이에요. temporal. Então aqui fala temporal. 그걸 지선 안 돼요. Então não pode depender disso. 근데 이 세상에서 뭐 어떻게 좀 뭐 해보려고 막 그냥 아등바등 살아가면요, 그거는 그냥 꿈속에서 헤매는 거예요. Então 그냥. você tentar buscar as coisas deste mundo, tentar viver aqui, você está se debatendo no seu sonho. 그리스도인이 꿈속에서 헤매면 안 됩니다. Cristão não pode ficar preso num sonho. 이거는 현실이 아니에요. Isso aqui não é realidade. 진짜 현실 세계가 있어요. Tem o mundo real. 영원한 천국, 지옥이. O céu eterno e o inferno 그게 eterno. 진짜 현실이에요. Essas são as realidades. 맞죠? Certo? 그 현실이에요. 그래서 우리가 이제 그걸 다 생각을 해야 돼요. Então nós precisamos pensar nisso. 이 세상에 그래서 찬송가도 꿈같이 헛된 세상 일 취할 것 무한 이렇게 돼 있잖아요. E tem um cântico também falando que este mundo é tão em vão como um sonho. 물론 이제 우리가 이 세상에서 이제 최선을 다해 살아야 돼요. Então nós realmente precisamos viver com todo o nosso esforço 그런 neste 이제 mundo. 그리스도인들은 분명히 하나님의 영광을 위해 사는 거예요. Mas o cristão realmente de forma exata tem que viver para a glória de Deus. 나 하나 그냥 먹고 살려고 살면 그거는 비참한 거예요. 그거는. Mas ele tentar viver por si mesmo, realmente isso é algo muito inútil. 그렇게 사셔야 됩니다. Então precisamos viver dessa maneira. 자, 왜냐면은 Então por quê? 우리는 이제 부활할 거기 때문에 부활. Então porque nós vamos ressuscitar. 이건 이제 부활절이잖아요. Então agora é a Páscoa, certo? 여러분 혹시 아세요? 성경에서 부활장 하면은 성경 몇 장을 얘기를 합니까? Então quando vocês pensam em ressurreição, realmente em qual página vocês pensam na Bíblia? 부활장. A página da ressurreição. 혹시 아세요? Vocês sabem? 네? 고린도전서 15장이 부활장이에요. Então é o 1 Coríntios capítulo 15. 오늘 부활절 capítulo da 부활장 한번 보겠습니다. Vamos ver esse capítulo da ressurreição. 고린도전서 15장. Então 1 Coríntios capítulo 15. 자, 이 고린도전서 15장은 예수님이 다시 부활하셨다는 거야. Então essa ressurreição quer dizer que Cristo ressuscitou. 예수님 왜 부활하셨습니까? Por que Cristo ressuscitou? 이 우리를 의롭다 하심을 우리가 의롭다 하심을 얻기 위해서 우리 예수님께서 부활하신 거예요. Para que nós possamos ser justificados, ele ressuscitou. 예수님 부활하셔서 하나님 우편에 지금 계십니다. Então agora ele ressuscitou e está à destra de Deus. 하나님 우편에. Destra de Deus. 예수님 부활하셨어요. Jesus ressuscitou. 신령한 몸으로 부활하셨습니다. Ele ressuscitou com um corpo renovado. 예수님 이런 육체가 아니고. Então agora não é essa 신령한 carne. 몸으로. É um corpo bom e agradável. 자, 그러면서 이제 이 15장 이제 부활절을 얘기를 하고 있는데요. Então agora em 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre a 자. ressurreição. 자, 여기 이제 이런 질문을 하잖아요. 35절 보세요. Então olha em versículo 35. 35네. 자, 이렇게 붙잖아요. 누가 está 묻기를 perguntando. 죽은 자들이 어떻게 다시 살며 어떠한 몸으로 오느냐 이렇게 질문한다 Fala, 그러잖아요. mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo viverão? 그렇죠? certo. 이렇게 질문할 수 있잖아요. Pode perguntar uma coisa 야, dessa. 사람이 죽으면 이 몸이 땅에 들어가서 다 썩어버리는데 어떻게 뭐 부활하냐 이렇게 얘기하는 Então 거예요. eles falam, realmente as pessoas deste mundo quando morrem entram nessa terra, eles apodrecem, como é que vai ressuscitar? 그러면서 이제 36절에 이렇게 하잖아요. Então no versículo 36, 어리석은 자여 너의 뿌리는 씨가 죽지 않으면 살지 못하겠고 또 너의 뿌리는 씨가 장래 형제를 뿌리는 것이 아니요 다만 미리나 알갱이 뿐이로다 이렇게 돼 있잖아요. está escrito, insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas simples grão, como o trigo ou de outrora qualquer semente. 자, 우리는 어떻게 보면 씨앗입니다. 씨앗. Então se olharmos assim, nós somos uma semente. 씨앗이 땅에 딱 들어가면 이런 꽃과 같은 형체가 나오잖아요. 그렇죠? Uma semente, quando ele é jogada no solo, nasce uma flor 그래서 assim. 38절 보세요. Então olhem no versículo 38. 하나님의 그 뜻대로 저에게 형체를 주시되 각 종자에게 그 형체를 주시니라 했죠. Está escrito, mas Deus dá-lhe o corpo como quer a cada semente o seu próprio corpo. 형체가 있는 겁니다. Quer dizer 그리고 que 또 tem o seu 보세요. corpo. E olhe depois, 자, 39절도 versículo 39. 육체는 다 같은 육체가 아니요 하나는 사람의 육체요, 짐승의 육체요, 새 육체, 물고기 육체 이렇게 되잖아요. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens. 그죠? 우리 이 육체를 가지고 여러분 보세요. 이 육체를 가지고 우리 물속에 못 삽니다. Então, e a outra carne é dos animais e dos peixes, outra é das aves. Então quer dizer que nós, com esse nosso corpo, não podemos viver na água. 저 물속에 사는 그 물고기들은 그 물고기의 그 육체를 가지고 이 땅에서 못 살아요. E os peixes, com aquele corpo de peixe, não pode viver aqui na terra. 그래서 육체는 다 같은 육체가 아니라고 얘기하고 있는 Quer dizer 거예요. que cada corpo não é o mesmo corpo.
또 새 육체가 있죠. 하늘 날아가는 새 육체가 E tem 있다고 o 했잖아요. corpo dos pássaros, certo? 짐승의 Das 육체, aves. 새 육체, 물고기 육체 있다고 했잖아요. Então quer dizer que tem dos homens, dos animais, dos peixes, das aves. 그래서 육체의 모양도 이게 다르다는 거예요. Mas quer dizer que o corpo, cada um é 자, diferente. 이와 같이 E também da mesma 40절 maneira. 보세요. Versículo 40. 하늘에 속한 형체도 있고 땅에 속한 형체도 있으나 하늘에 속한 자의 영광이 따로 있고 땅에 있는 것도 따로 있다는 거예요. Ele fala, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. 그러니까 하늘에 속한 형체는 뭐 이렇게 또 얘기할 수도 있잖아요. Então podemos deixar os corpos que estão realmente nos céus, de pássaros, de aves. 땅에 속한 형체는 뭐 우리 땅에 사는 뭐 짐승 이렇게 얘기할 수 있잖아요. Podemos falar que os terrestres são nós, pessoas e 자, animais. 근데 여기 보면은 가장 중요한 것은 하늘에 속한 자의 영광이 따로 있고 땅에 속한 자의 영광이 따로 있다는 거죠. Então, mas aqui ele fala que existe uma glória para os dos celestes e a glória para os 하늘에 terrestres. 속한 자의 영광이 뭡니까? Qual é a glória para aqueles que estão nos céus? 우리가 하늘에 속한 자의 이거 영광을 입을 거예요. Então nós vamos receber essa glória do celeste. 여러분 우리가 천국 갈 때 이 모습으로 갈 것 같아요? Então vocês acham que quando vocês forem para o céu, vocês vão com esse formato? 썩어가고 이게 늙어가는데 Com essa coisa que está envelhecendo, apodrecendo? 하늘에 속한 형체로 변한다니까요. Então você vai ser transformado em um novo corpo. 그래서 예수님의 부활이 내 부활인 É 거예요. por isso que ressurreição de Jesus é a minha 그걸 ressurreição. 얘기를 하고 있는 거예요. É 지금. isso que ele está falando. 그래서 자 42절도 보면은 죽은 자의 부활도 이와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 산다는 거예요. Então, como versículo 42, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em incorrupção, ressuscitará em incorrupção. 43절도 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살며 이렇게 되죠. 43, semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com glória. 44절 같이 읽겠습니다. Então vamos ler 44 todos juntos. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 우리 육체의 이 몸을 있는 것처럼 이 하늘에 속한 형체 그 신령한 몸을 입을 것이다라고 지금 얘기를 하고 있는 Então 거예요. aqui ele está falando sobre o corpo espiritual que nós teremos lá nos céus. 그 부활이 있다는 거지. Quer dizer que existe essa ressurreição. 여러분 그래서 이 부활이라는 것은 아 예수님이 부활하시구나 그걸로 끝나는 게 아니에요. Então essa ressurreição não acaba somente pelo Senhor Jesus ter ressuscitado. 예수 그리스도가 부활한 것처럼 너희들도 부활해서 하늘 그 형체를 입을 것이다. 그걸 얘기를 해주는 Então 거예요. aqui ele está falando que como o Senhor Jesus ressuscitou, vós também ressuscitareis para estareis lá no 그거 céu. 진짜 소망이잖아요. Então isso é uma verdadeira esperança. 그거 진짜 소망. É uma verdadeira esperança. 49절 보세요. Versículo 49절. 49. 우리가 흙에 속한 자 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 하늘에 속한 형체를. Então, realmente a imagem do celestial. 하늘에 속한 형체. Aquele que é do céu. 어떻게 기대되십니까? Vocês estão esperando por isso? 근데 이제 그 하늘에 속한 형체를 입는데 영광은 달라요. Então tem a imagem celestial, mas cada um a glória é diferente. 그게 상급이 다르다는 Quer 거예요. dizer que o galardão é diferente para cada um. 그래서 정말 이제 구원받은 자녀로서 더 올바로 순종하고 합당하게 살면은 더 어떤 영광스러운 모습으로 부활한다는 거예요. Então, se você vive com uma forma mais adequada, digna, como filho do Senhor Deus, então você, de forma mais gloriosa, você pode ser 근데 ressuscitado. 그거 우리가 이제 잘 이해는 못하지. Então, mas nós não conseguimos compreendê-lo. 그건 이제 하나님의 상급을 낸 거야, 상급. Mas isso 보상. representa o galardão, o prêmio do Senhor Deus. 그건 그리스도인으로서 이 땅에서 어떻게 살았느냐는 모든 것을 하나님이 이제 상급으로 갚아주시는 Então, 거예요. como o cristão viveu neste mundo, o Senhor Deus vai retribuir com recompensa. 그래서 우리를 이렇게 남겨둔 É 거예요. por isso que nos deixou aqui. 뭐 괜히 여기서 우리 그냥 고생하라고만 남겨둔 게 Não é 아니라니까. para nós sofrermos nesta terra. 이 복음을 증거하면서 하나님 뜻 가운데 살 때 하나님 앞에 상급이 있기 때문에 우리 이 땅에 그냥 남겨놓고 너희들 이제 내 일을 한번 해봐 그렇게 두신 Então, 거예요. enquanto testificamos a palavra do Senhor Deus nos deixou nessa terra dizendo: faça o meu trabalho. 그래서 우리는요 이 58절 보세요. Então, olhe no versículo 58. 자 그렇기 때문에 우리가 이렇게 살아야 됩니다. É por isso que nós devemos viver dessa maneira. 이제 이 부활에 대해서 쭉 얘기하면서 이제 결론을 얘기하는 거예요. 결론. Estou falando continuamente da ressurreição e ele faz a conclusão aqui. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 예. 이제 우리가 그 영광스러운 모습으로 그 하늘 형체를 입고 있기 때문에 더욱 이제 힘쓰고 수고하라고 지금 말하고 있잖아요. Então agora, já que nós fomos realmente vestidos com esse novo trabalho do Senhor Deus, agora nós precisamos nos esforçar. 항상 주일에 힘쓰라고 돼 있잖아요. Então ele fala sempre para nós sermos firmes.
여러분 이 세상 일은요 어떤 걸 하다가도 이렇게 실패하고 헛된 일이 많이 있어요. 그렇죠? Neste mundo, muitas coisas que vocês fazem tem momentos que realmente fracassam ou são coisas vãs. 그렇죠. 뭐 어떤 거는 막 실패로 돌아가고 막 열심히 일했는데 막 그게 망하고 막 헛되이 될 수가 있잖아요. Você trabalha esforçadamente, mas aquilo vai ao fracasso, pode ser em vão. 그런 게 많이 있죠? Tem muitas coisas assim, certo? 세상 일은. No mundo. 근데 보세요. Mas, olhem 근데 aqui. 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알아. 헛된 게 없어요. Então, 그리스도인. mas ele fala que não existe trabalho vão no Senhor. 그리스도인의 삶은 절대로 헛된 삶이 없습니다. Então não existe nenhuma vida vã diante de Deus. 하나님께서 그냥 그대로 다 보상해 줘 버려요. O Senhor Deus, de igual forma, Ele vai recompensar. 그래서 그리스도인들을 우리 하나님 앞에요 정말 존귀한 삶을 살아야 됩니다. Então nós cristãos temos realmente uma forma realmente 헛되이 보내면 안 돼요. 그냥 bem preciosa diante do Senhor Deus. Não podemos gastar. 아무 생각 없이 우리의 삶을 낭비해 버리면 안 된다는 거예요. Não pode gastar em vão sem pensar em nada. 그래서 여러분 특별히 TV 보는 거 조심해야 됩니다. TV 보는 Então 거. ontem, vocês assistirem TV, vocês precisam tomar cuidado. TV 그리스도인지 막 TV 막 이런 거 너무 거기 시간 많이 뺏기면 안 돼요. O cristão não pode perder muito tempo ficar assistindo televisão. 브라질 여기 또 축구 좋아하잖아. 축구. Aqui no Brasil as pessoas gostam de futebol, certo? 사커. 응? 그것도 막 futebol. 다 보지 마시고요. 그냥 결론 골 들어간 것만 이렇게 그냥 요약 정리해 준 거 있잖아요. 몇 분 그것만 보시면 돼요. Não precisam assistir futebol. É só vocês depois procurarem só o highlight, só os gols e assistir. 그거 앉아갖고 몇 시간씩 보면 그냥 시간을 잘 써야 된다니까 시간. Ficar sentado horas assistindo aquilo, tem que saber usar bem o tempo. 여러분 이 세상에서 성공한 사람 특징 한번 보세요. 성공한 사람들 어떤 특징을 갖고 있습니까? Então, olhem a característica de todas as pessoas que tiveram sucesso neste mundo. Qual é a 성공한 característica 사람의 deles? 특징 Qual é a característica de pessoas que têm sucesso? 시간 관리 잘해요. Sabe usar o tempo. 시간을 굉장히 아껴서 잘 씁니다. 그 사람. Eles economizam muito bem e sabem usar o 그러니까 tempo. 성공하는 거예요. 이 É 세상에. por isso que eles têm sucesso neste mundo. 그러니까 그리스도인들도 시간은 함부로 쓰면 안 돼요. O cristão não pode gastar o tempo do jeito que ele quer. 정말 잘 써야 됩니다. 시간. Usar muito bem o tempo. 왜? porque- 우리 수고가 주 안에서 헛되지 않기 때문에. Porque o nosso esforço não é em vão no Senhor. 헛되지 않기 때문에. Não é em vão. 하나님 다 갚아주는 거예요. Então o Senhor ele vai retribuir tudo. 항상 주일에 더욱 힘써야 됩니다. Então no domingo sempre vocês precisam se 그래서 esforçar. 이제 그것들은요 계속해서 이제 주일 말씀 또 수요 말씀을 통해서 계속 여러분들 배워가야 돼 이제. Então, a palavra, através da palavra de domingo, através da palavra de quarta-feira, vocês precisam continuamente aprender. 이걸 말씀으로 안 일깨우면요 일깨움을 받지 못하면 또 그냥 시간 낭비하고 또 그냥 이렇게 흘러갈 수 있어요. Então, se vocês realmente não dependem desse tempo, vocês vão começar a ser levados pelas coisas deste mundo. 그래서 우리가 주일날 모여서 이렇게 말씀을 통해서 계속 우리의 마음을 이렇게 일깨워야 돼요. É 이렇게. porque através da palavra, seja domingo, nós sempre estamos reunindo para acordar o nosso coração. 안 그러면 또 그냥 또 보이는 쪽으로 해요. 우리 돌아보는 것은 보이는 것이 아니고 보이지 않는 것이라 했잖아요. Porque realmente ele disse que nós vamos para as coisas visíveis. Porque na Bíblia falou que as nossas coisas não são as visíveis, mas as coisas que não se veem. 하나님의 자녀로서 어떻게 살아가야 될 것을 계속 일깨워야지. 일깨우지 않으면은요 또 세상 사람처럼 이렇게 그냥 흘러가 버릴 수가 있어요. Então você precisa relembrar o que são as coisas do Senhor Deus, porque se você não se relembra, você é levado pelas coisas do mundo. 자, 그건 이제 그것은 이제 계속해서 이제 배워가야 됩니다. Então isso agora nós precisamos continuamente aprender. 자, 그래서 하여튼 그리스도인의 삶이 너무너무 중요하다는 거. Então quer dizer que a vivência do cristão é muito importante. 그래서 여러분 이 말씀을 잘 들으세요. Então escutem bem essa palavra. 믿음은 들으면서 들음. Então a fé vem do ouvir. 말씀을 잘 들어야 돼. A fé precisam 그리고 ouvir 집에서 이제 bem. 묵상도 하시고요. Vocês precisam memorizar a palavra. 많이 읽는 것보다요 한 구절 읽고 그냥 계속 그 생각을 해. 이게 무슨 말씀입니까? 무슨 말씀입니까? 계속 생각을 해봐요. Não é ler somente ler muita palavra, mas é ler no versículo você precisa realmente meditar. O que será que essa palavra quer dizer? 그리고 또 이제 중요한 또 기도가 있어요. 기도. E também oração, existe algo muito importante. 기도 잘 해야 됩니다. Oração é algo que vocês devem fazer muito bem. 아침에 딱 일어나면요. Acordando pela manhã. 아침에 딱 일어나면 어떻게 하셔야 돼요? Quando vocês acordam pela manhã, o que vocês precisam fazer? 아침에 딱 일어나면 어떻게 하셔야 돼요? O que vocês precisam fazer quando acordam pela manhã? 바로 기도하셔야 돼요? Tem que orar na hora? 에? É isso? 그럼 졸린데? Então, mas aí você está com sono assim. 침대에서 하면 다시 또 졸려 이렇게. Você vai na cama e 그러면 안 되고 Não pode ser assim. 일단 샤워 씻어야 됩니다. primeiro você precisa se limpar. 잠을 완전히 깨야 돼. Se lava, precisa sair desse sono. 잠 완전히 딱 깨고 조용한 장소로 딱 가야 돼요. Precisa acordar do sono e precisa ir para um lugar silencioso. 조용한 장소로. Para um lugar silencioso. 또 이제 연세가 우리 나이 든 분들은 또 이 무릎 꿇으면 무릎이 아픕니다. 그러니까 기도를 오래 못 해요. As pessoas que são mais idosas, elas têm dificuldade para se ajoelharem, certo? 그냥 이렇게 앉아서 기도해야 됩니다. Então tem que orar sentado, 조용한 장소로 가. num lugar silencioso. 그리고 눈을 감고 입으로 하세요. 입으로. Então fechando os olhos, falem com a sua própria 그래 boca. 집중이 됩니다. Assim vocês conseguem concentrar. 최소한 10분 이상을 하셔야 돼요. Então tem que fazer pelo menos 10 minutos. 말로도 하죠. 나만 들리면 돼. 나만 들리면. Pode falar numa altura Okay. somente para eu ouvir. 하나님 아버지 감사합니다. 이렇게
그냥 조용조용히 이렇게 Então, de forma bem silenciosa, falando assim. 말로도 하셔야 돼요. Então, dessa maneira. 왜 말로 해야 되냐면요. Por que você tem que falar? 말로 안 하면요 또 다른 생각이 나. Porque se você não fala, outro pensamento entra. 그렇죠. 기도할 때 그런 생각 많이 나죠. Quando vocês oram, tem muitos pensamentos assim, certo? 기도하다가 막 직장 뭐 해야지 막 이런 생각도 나고 뭐 밥할 생각도 나오잖아요, 그죠? Vocês estão orando e lembram, meu trabalho, eu tenho que ir lá e cozinhar alguma coisa. 어? 근데 뭐 말로 한번 해보세요. 이렇게 Mas tentem falar. 아주 작게 자기만 들릴 수 있는 말로 해보세요. 그러면 Tentem falar numa altura somente que vocês 집중이 consigam 돼요, ouvir. 집중. Então você consegue concentrar. 하나님 오늘 하루 주셨는데 이 하루를 귀하게 쓸 수 있도록 도와주십시오. 기도하고 하루 시작해야 돼요. Tem que orar falando, Senhor Deus, me permitiu esse dia, por favor, me ajude para que eu possa iniciar no Senhor. 오늘 직장 나가서 뭐 이런 일들 해야 되는데 이 일 잘할 수 있도록 그리스도인으로 잘할 수 있도록 도와주세요. Senhor, no meu trabalho eu tenho que fazer isso, mas como cristão eu espero que eu possa fazer dignamente. 직장생활 신앙생활이에요. Então, a vida profissional é a vida de fé também. 뭐 교회만 나오는 게 신앙생활입니까? Vida de fé é somente vir para a igreja? 여러분 또 집안일 가사일도요 그 신앙생활입니다. As coisas domiciliares, os trabalhos domiciliares também são vida de fé. 그러니까 이 음식을 하나 해드려야 기도하고 잘 해야 되는 거예요. Para fazer uma comida, você também precisa orar diante do 아니 Senhor Deus. 먹든지 마시든지 하나님의 영광을 위해서 하는데 Porque comer ou beber é para a glória de Deus. 라면을 하나 끓여도요 하나님의 영광을 위해서 끓여야 되는 거예요. Mesmo preparando um miojo, tem que ser diante de Deus. 그죠? Não é? 그렇게 잘해. 그러면 이제 그러지 정말 하나님이 도와주셔서 그 사람 발전합니다. Então tem que fazer bem, porque assim o cristão ele pode 발전할 게 progredir, 있어요. pode evoluir. 그렇게 하셔야 됩니다. Estão entendendo? 그리고 이제 저녁에 들어오면 하루 마감할 때는요 또 이제 자기 직전에 하면 졸려서 또 주무셔요. Então vocês também quando voltam do trabalho, vocês estão cansados, vocês dormem. 그래서 내가 자는 시간에 먼저 충분히 좀 앞서서 기도를 하셔야 또 하루 어떻게 보냈는가에 Antes 대해서 de vocês dormirem, vocês precisam orar realmente como vocês passaram o dia. 그렇게 꼭 기도하셔야 됩니다. Precisam orar. 자, 그래서 이제 나머지는 시간 관계상 나머지는 이제 우리가 계속해서 이제 배워가야 됩니다. Então já que tem falta de tempo realmente, mas continuamente nós precisamos aprender o restante. 그래서 우리는 하나님의 은혜 가운데 축복 가운데 사셔야 돼요. Nós precisamos viver no meio da graça e glória, bênção de Deus. 여러분 이 교회당이 지금 이렇게 아주 예쁘게 지어졌잖아요. 지금 너무 좋더라고요. 제가 보니까는요. Quando eu olhei essa construção feita, realmente eu achei muito bonita, porque foi 아래 bem 보니까 construída. 마무리가 너무 잘 돼 있어요. Então realmente o acabamento foi bem feito. 어? 제가 멕시코에서 제가 살 집을 이렇게 지었습니다. No México eu construí uma casa para eu poder 제가 지은 게 viver. 아니라 이제 멕시칸 인부들을 이렇게 사서 Então, 지었지. não fui eu que construí, eu chamei alguns pedreiros mexicanos. 마무리가 엉망이야 그냥. Mas o acabamento é uma bagunça. 틈이 막 보이고 막 엉망이야 엉망. Dá pra ver brechas em todos os lugares, é realmente tudo mal feito. 근데 제가 이거 딱 보니까 마무리가 막 기가 막히게 됐어요. 막. Então, eu olhando aqui, eu vi que eles fizeram muito bem. 이 목사님이 관여 많이 하신 것 같은데 딱 보니까. Só de ver eu já percebi que o pastor fez a maioria das coisas. 여러분 교회당 예쁘게 지어졌잖아요. Então realmente a igreja foi construída muito bonita. 이 돈이 들어갔잖아요. Entrou o dinheiro, foi investido o dinheiro, 그죠? certo? 이거 여러분 한국에서 뭐 돈 많아서 이렇게 보내줬다고 생각하면 안 돼요. Pessoal, vocês não podem pensar que na Coreia tem muito dinheiro, é por isso que enviou para cá. 한국에서도 이제 나름대로 가난한 형제들도요. 이 형제들은 이 헌금이라는 걸 합니다. 헌금. Então lá na Coreia, até os irmãos pobres, eles sabem fazer algo chamado de oferta. 이 저희와 같은 교회가 이 전 세계 71개국에 대해서 71개국. Então, igrejas como a nossa têm pelo mundo por volta de 71 países. 600 몇십 개 교회가 있습니다. Tem por volta de 600 igrejas pelo 해외에만. mundo. Somente no exterior, 600 근데 igrejas. 이제 브라질은 지금 2개밖에 없죠. E aqui no Brasil só tem duas. 안 됩니다 이렇게 하고. Não pode ser somente assim. 브라질 인구가 2억. No Brasil tem 200 milhões de pessoas. 전에 복음 전해야 돼요. Tem que pregar o evangelho. 지금 이제 멕시코 같은 경우는요. 지금 선교 센터가 엄청난 그 수양관이 지금 지어지고 있어요. Então no México, a sede para o acampamento está gigantesco sendo construído. 물론 이제 한국에서도 도와준 것도 있지만요. 이 멕시코 형제들이 같이 하는 거예요, 막. Tem as coisas que a Coreia ajudou, mas os irmãos do México, eles estão todos trabalhando juntos. 엄청난 수양관이 지금 지어지고 있다니까 O 멕시코에. local de acampamento gigantesco está sendo construído no México. 멕시코 뿌에블라 도시 알죠? 뿌에블라. Vocês conhecem essa cidade de Puebla? 그쪽 거기 엄청나게 지금 지어지고 Então 있어요. está sendo construído lá no meio. 그래서 우리도 여기 이 형제자매들 우리가 정말 이 복음 전하는 데서는요. 우리가 희생하지 않으면 절대로 복음 안 Então 전해집니다. nossos irmãos aqui, se eles não se sacrificarem, não tem como pregar o evangelho. 우리가 정말 마음으로 이렇게 희생해야 돼. Então nós com o coração precisamos nos sacrificar. 그래서 우리가 이제 이 헌금하는 것도 중요합니다. Então nós fazemos a oferta, é muito 야, precioso. 우리가 이게 헌금하고 이 헌금 어디다 씁니까? Então essa oferta que fazemos, aonde é utilizada? 저희가 이 복음 전하는 데 쓰잖아요. 복음 Nós 전하는 usamos para pregar o evangelho. 다른 데 이제 전해져야 꺼내지는데. Então nós precisamos pregar para aqueles outros lugares. 이 브라질이 얼마나 큰 땅입니까? Então como o Brasil é tão grande. 제가 지도 보니까는요, 막 이게 모르는 데도 많이 있을 것 같아요. 아마존 같은 데가 막. Então eu olhando aqui pelo mapa do Brasil, eu vi que tem lugares desconhecidos, pode ser ali no meio da Amazônia. 아마존 뭐 거기까지 우리가 못 가더라도요. 여기 주변에 보면
정말 그 불쌍한 영혼들 있잖아요. 그거 전해줘야 됩니다. Então, realmente, pode ser que nós não consigamos chegar até a Amazônia, mas aqui do lado, nós precisamos ir para esses 그럼 lugares. 반드시 따라가는 건 물질이 따라가야 돼요. Então, o que é que precisa seguir nesse trabalho de evangelizar? Que 누가 Realmente 해야 os 됩니까? bens. Realmente esses bens materiais, quem é que vai fazê-lo? 여러분들이 하셔야 돼요. São vocês. 여러분들이 하셔갖고 이제 전해야 됩니다. 여기. Então, vocês precisam fazer para poder evangelizar, 그러잖아요. não é? 그걸 위해서 기도하시고 하십시오. Então, para isso, vocês precisam orar. 그래서 우리가 헌금하는 거, 이거 11조 이런 것도 해야 됩니다. Então, ofertar o dízimo, vocês precisam fazer. 11조도 이렇게 해갖고요. 정말 우리가 그 귀한 그 헌금을 모아서 복음 전하는 데 써야 돼요. Então, toda a oferta, o dízimo que vocês fazem, precisam reunir para usar para a evangelização. 그게 주 안에서 수고하는 거예요. Então, isso é se esforçar em Cristo. 그게 주 안에서 수고하는 거예요. Se esforçar no 뭐 Senhor. 교회 나와서 그냥 청소만 하는 게 수고하는 게 O 아니잖아요. esforço não é você vir aqui na igreja e somente limpar. 내가 힘들게 어렵게 번 돈을 갖다가 복음 전하는 데 쓰는 게 그게 정말 값진 거예요. Então, o dinheiro difícil, com o esforço que eu ganhei, eu ofertar, isso sim tem valor. 자, 그래서 하여튼 우리 브라질 형제 자매님들 하여튼 우리가 주님 앞에 수고하는 것은 헛되지 않다는 Então, 것을. nossos irmãos e irmãs da igreja de Brasília, realmente eles estarem se esforçando não é em vão. 아유, 시간이 가갖고 이거 하나 이거 볼까요? Então, o tempo já se passou bastante, vamos ver essa Eu não parte. vou. Vamos ver aqui. 이제 하나님 안에 거하라는 거잖아요. Então, aqui ele fala, permanecem em mim, que é permanecer em Deus. 자, 이렇게 이 소들이요, 이 맹수가 이 소 한 마리 잡아갈 수 있잖아요, 물소. Então, olhem esses búfalos Búfalo. eles podem ser caçados, não é? 버팔로. 응? Búfalo. 근데 이 버팔로 이렇게 딱 둘러싸고 있잖아요. 그 Mas- 맹수들이 접근 못합니다. Mas olhem os búfalos um do lado do outro. Os predadores não conseguem chegar perto. 그러니까 우리는요, 이 그리스도인들도 우리 구원은 못 뺏어가도 우리 신앙생활을 망치려고 이 마귀가 그렇게 한다니까. Nós cristãos, pode ser que o diabo não consiga roubar a salvação, mas ele tem que estragar a vida de fé. 우리 어떻게 돼요? 무리 가운데 있어야 돼요. 무리 Então, 가운데. o que ele tem que fazer? Tem que estar no meio do rebanho. 이제 교회 가운데 있는 거예요, 이렇게. Então, no meio realmente da igreja. 그거 하나 이제 이걸 꼭 기억해야 됩니다. Isso vocês precisam lembrar. 교회 안에 같이 있어야 돼. 같이 교회 Tem 안에. que estar dentro da igreja juntos. 정말 거듭난 그리스도인끼리 같이 이렇게 뭉쳐서 이 복음을 전해야 됩니다. Então, os verdadeiros cristãos precisam estar juntos para pregar o evangelho. 거듭나지 않은 사람들이랑 뭐 대화하면 그렇게 뭐 대화가 잘 되지 않잖아요. Então, nem adianta vocês tentar conversar com as pessoas deste mundo, não dá para conversar com eles. 거듭난 그리스도인께 뭉쳐서 복음을 위해서 살아야 되는 거예요. Então, realmente, como os cristãos, você precisa se reunir entre 자, eles. 이거는 이제 계속 배워가시고. Então, isso vai aprendendo depois. 왜냐면 이게 뭐 같이 읽죠. Então vamos ler aqui juntos. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. 이 뜨라가가 딱 기다리고 있다니까요. Então, ele está preparando para tragar. 뜨라가가 딱 기다리고 있기 때문에 근신하고 깨어 있는 삶은 교회 가운데 딱 교제 가운데 이게 머물러 있는 삶이 근신하고 깨어 있는 삶입니다. Então, o que é realmente estar sóbrio, vigiar, é estar no meio, estar unido no rebanho. 우리의 구원을 뺏어가지는 못해요. Ele não consegue roubar nossa salvação, 내 신앙생활을 망쳐버린다니까. mas ele estraga a minha vida de fé. 그냥 어리석게 살아가는 그런 Então, 삶으로 망쳐버릴 수 있는 então 거예요. ele estraga a vida de fé porque as pessoas vivem 그래서 insensatamente. 주님 몸된 교회를 떠나면 안 됩니다. Mas mesmo assim, vocês não podem partir do corpo de 절대 Cristo. 떠나면 안 돼. Tem que ficar juntos. 솔직히 떠난 사람 잘된 사람 있어요? Então olhem bem, quem é que realmente partiu desse rebanho? Viveu bem? 떠나서 뭐 열심히 어디 가서 복음 전하고 막 이렇게 막 하나님 뜻 가운데 막 하나님 사랑하면서 살아갑니까? Acha que consegue pregar e evangelizar muito bem lá fora, viver pela vontade do Senhor Deus? 종교 생활은 할 수 있어요. 뭐 다른 교회 Pode 나갈 viver a 수도 vida 있고. religiosa, estar em outra igreja, 네, 하나님의 영광을 위해서 못 산단 말이에요. mas não consegue 떠나면. viver para a glória de Deus. 자, 그리고 이제 끝으로 Então, por fim, 시간이 많이 가서 이제 성찬식을 해야 될 것 같아요. 성찬식. então passou muito tempo e eu acredito que nós precisamos fazer a Santa Ceia. 야, 이 성찬식에 자, 성찬식 의미 고린도전서 11장 Então 보겠습니다. vamos procurar 1 Coríntios capítulo 11. 자, 고린도전서 11장 23절부터 28절 말씀까지. Então versículo 23 ao 28, 29절까지 해갖고 até o versículo 우리 29. 형제님이 이게 성찬식을 행하는 그 목적이 여기 있습니다. Aqui, nessas palavras estão escritas o objetivo de fazer a Santa Ceia. Eu irei ler do versículo 23 ao 29. 자, 읽어주세요. 좀. Eu irei ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 자, 이 이제 성찬식을 행하는 의미가 여기 보면요, 그 주님의 몸과 피를 의미하고 있는 이 빵이 주님의 몸입니다. 떡이. Então, se olharmos o pão representa o corpo de Cristo. 이 빵을 딱 받으실 때, 아, 나를 위해서 찢기신 주님의 몸을 기념하는 거예요. Então, quando vocês receberem esse pão, vocês precisam realmente é uma celebração do corpo de Cristo. 이 잔을 받을 때, 아, 이 포도주는요, 나를 위해서 흘려주신 그 예수님의 그 피를 기념하는 거예요. Então, quando recebe a taça, realmente é para lembrar do sangue de Cristo. 아, 나 때문에 돌아가시고 피 흘리신 주님을 생각해 보는 É 거예요. para lembrar o Senhor Jesus que derramou seu sangue por causa de mim. 첫 번째입니다, 이것이. Então, primeiro, ali. 그다음에 이제 두 번째는 Segundo, 우리가 읽은 것처럼 주님의 죽으심을 전하는 거잖아요. como nós já lemos, é para pregar a morte do Senhor. 이 천도잖아요, 천도. É a evangelização. 이 잔과 떡 받으면서 아, 내가 이제 이 소식을, 이 기쁜 소식을 알지 못하는 영혼들에게 전도하고 살아야 되겠구나, 이 의미로 이제 받는 겁니다. Então, receber o pão e o cálice realmente é no significado de que realmente eu preciso evangelizar esse feito do Senhor para os outros. 그리고 또 이제 세 번째는 이제 이 잔과 떡을 받으면서 그동안 내가 잘못한 것들이 있으면은요, 쭉 돌아보시고 잠깐 기도하면서 회개하셔야 돼요. É um momento onde realmente quando você recebe o pão e o cálice, você tem que realmente se arrepender novamente, confessando realmente quais são as coisas erradas que eu tenho ainda. 이런 의미로 하는 거예요. Então é nesse requisito que você 네 faz. 번째는 우리가 다 한 떡에 참여한다라는 거죠. Quarto, nós participamos de um único pão. 여러분, 이 빵이 만들어지려면 어떻게 해야 돼요? Então o pão quando é feito, como é que faz? 먼저 밀 있죠. 밀 하나하나가 다 이렇게 부서져야 됩니다. Primeiro, trigo por trigo tem que 그렇죠? ser quebrado, certo? 부서져서 이렇게 또 뭉쳐 가루 반죽을 해가고 그다음에 빵이 되는 O 거잖아요. trigo é esfarelado para que possa se tornar o pó, para assim se tornar a massa. 자, 그런 것처럼 우리도 이 복음을 전하기 위해서는 하나가 돼야 돼. 하나. Então nós, para pregarmos o evangelho, precisamos nos unir. 그러면 우리 하나하나가 다 막 깨어져야 돼. 부서져야 돼. Então nós, um a um, precisamos ser quebrados. 교회 안에서 막 내 생각, 내 주장, 내 고집 피고 그러면요, 하나가 안 되고 이 교회가 막 시끄러워지잖아요. Se você ficar com a sua teimosia, a minha vontade, o meu pensamento na igreja, não tem como unir. 어떻게 복음이 전해집니까? Como o evangelho pode ser 안 되는 pregado? 거예요. Não tem como. 정말 겸손하게 그래서 우리 생각들도 다 버리고 하나가 딱 돼서 우리가 이 주님의 뜻을 준행해야 되는 겁니다. Então nós precisamos num único sentido, num único pensamento, num único coração ser unido para fazer o trabalho de 자, Deus. 그렇게 해서 우리가 이 성찬식을 행하는 데 있습니다. É por isso que 의미가. nós fazemos essa santa ceia. 자, 이제 성찬식. 제가 이렇게 브라질 올 줄은 어떻게 알았겠습니까? Então, como eu saberia que eu iria vir para o Brasil? 우리 형제자매들을 이렇게 만나 뵙게 돼서 너무너무 반갑습니다. Então, eu encontrando os irmãos, eu estou muito realmente. 이 브라질하고 이 우리 광명교회하고 딱 이렇게 지구편을 보니까 반대 쪽이잖아요. 완전. Eu agradeço bastante, é um grande prazer. Realmente, se olharmos o Brasil e a igreja de Kwangmyeon é totalmente ao contrário. 아, 멀더라고요. 그러니까 비행기 타고 오는 것도. Até de avião demora muito. 그렇든 아무튼 이렇게 만나 뵙게 돼서 너무너무 반갑습니다. É um grande prazer por poder encontrar com vocês. 저 이제 하나님의 은혜 가운데 저도 많은 은혜를 입었어요. Eu também recebi muita graça do Senhor. 이 교회 이렇게 형제자매들 보면서 많은 은혜를 입었습니다. Vendo os irmãos e irmãs, eu realmente recebi grande graça. 너무너무 감사합니다. Eu agradeço muito. 자, 끝으로 하여튼 우리는 정말 제가 마지막 당부드리는 것은 이 몸된 교회 가운데 잘 이렇게 거해 있어야 돼요. Então, por fim, a única coisa que eu quero realmente advertir vocês novamente é que vocês possam permanecer dentro da 거해 igreja. 계시면서 정말 우리는 하나님의 영광을 위해서 산다는 그 마음을 잊어서는 안 됩니다. Porque tem que permanecer dentro da igreja com o coração. Eu vou viver pela glória do Senhor Deus. 네, 감사합니다. Eu agradeço. 자, 기도하겠습니다. Vamos orar. 하나님,
이 귀한 복음을 깨닫게 해주니 너무나도 감사드립니다. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos pela graça que o Senhor Deus fez com que nós pudéssemos compreender. 이제 하나님의 자녀로서 이 귀한 복음 증거하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar, como seus filhos, nós possamos evidenciar o seu evangelho. 저희들 너무나도 어리석고 미련합니다. Senhor, nós somos muito insensatos e perdidos. 그런 저희들에게 하나님 지혜와 능력 더 허락해 주셨기를 간절히 바라곤 합니다. Mas nós pedimos realmente com grande súplica que o Senhor Deus possa dar mais sabedoria e poder a nós. 이 마지막 때를 살아가는 저희들 더욱 깨어서 근신하며 복음 전하며 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Senhor, nós que estamos vivendo neste último tempo, que o Senhor Deus possa fazer com que nós possamos estar sóbrios e vigilantes. 저희들을 통해서 이 브라질의 많은 잃어진 영혼들에게 이 놀라운 복음을 증가할 수 있도록 도와주시옵소서. Senhor, que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos evangelizar esse seu evangelho para várias pessoas deste mundo. 이 주님께서 맡겨주신 사명을 지혜롭게 잘 감당할 수 있도록 하나님 저희들 은혜와 자비를 베풀어 주시옵소서. Senhor, nos permita graça e misericórdia para que nós possamos suportar muito bem essa missão permitida pelo Senhor. 우리의 모든 삶을 자비로우신 능력의 하나님의 그 손길 가운데 부탁드립니다. Então nós dependemos toda a graça e glória diante da mão do Senhor Deus. 저희를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. 아멘. Amém. 예. 자, 찬송 해야 되잖아요. 찬송 안 해? 따로? 예, 그러면 광고하시죠.